Mentirinha, espero que todos vocês estejam bem e dando continuidade àquela série de vídeos sobre as vacinas. Hoje eu vou dar um exemplo dessa relação entre eficácia de uma vacina e cobertura vacinal. E para isso eu vou usar um caso de sucesso aqui no Brasil, que foi a erradicação da poliomielite. A poliomielite é uma doença que também é conhecida entre nós como paralisia infantil, e ela tem uma série de sequelas. Ela não só tem um índice de letalidade bastante elevado, como também ela pode deixar sequelas nos sobreviventes, o que leva inclusive a problemas de inserção e estigma social. Então, para evitar esse tipo de doença, o que você tem que fazer? Barrar a circulação do vírus. Então, aqui vai ser um exemplo de uma vacina que foi utilizada com muito sucesso, mas que levou um tempo até a gente erradicar a doença. A polio é uma doença que está desde 1994 erradicada no Brasil, né? Então, e primeiro, bom, se a gente pensa na vacina contra a polio, ela tem uma eficácia, se você toma 2 doses ali da ordem de 95%, 3 doses da ordem de 99%, né? Então, ou seja, a eficácia ali entre 95% a 99%. É uma eficácia bastante elevada. Mas mesmo tendo eficácia elevada, a gente depende de uma elevada cobertura vacinal para atingir a erradicação da poliomielite, né? E aqui esse gráfico aqui atrás, ele é um ótimo exemplo para mostrar para vocês pictoricamente como que isso se processa. Bom, então vem comigo. Então a gente tem aqui, ó, esse eixo aqui à esquerda em vermelho é o coeficiente de incidência, ou seja, que vai dizer pra gente quantos casos a cada 100 mil habitantes que eu tenho de polio. E aqui no eixo na horizontal eu tenho um ano, ou seja, aqui a gente começa a contar os dados de 1968, que é o primeiro ano que começou o registro dos casos, e a gente vai até 2017. Então tem uma janela temporal aí bastante considerável. Bom, o que acontece? Quando a gente olha aqui nessa faixa aqui, principalmente de 68 até 1980, vocês veem que tem uma quantidade de casos muito elevada. Para dar uma ideia de números para vocês, nessa época a incidência era da ordem de 1.100 a 3.600 casos na população brasileira, né? E aí o que acontece? Para tentar conter a paralisia infantil, a poliomielite, em 1971 foi estabelecido, né, um plano nacional de vacinação, mas ele enfrentou uma série de problemas e, como vocês podem ver, a gente teve um pico de casos de pólio ao longo dos anos 70. Por que isso aconteceu? Apesar da vacina ter uma alta eficácia, o plano de vacinação ele enfrentou uma série de irregularidades no quesito cobertura vacinal, ou seja, né, nem todas as crianças estavam vacinadas. Mas o lado bom é que, como existia o registro epidemiológico, pôde-se rastrear onde que estavam concentrados os casos. E foi detectado que a maioria dos casos de polio ocorria em crianças que não tinham sido vacinadas, né, menores de 4 anos de idade, principalmente em áreas urbanas. Então, pensando nesse problema, tentando erradicar a polio, em 1980 foi estabelecido um novo plano de vacinação. E dessa vez foram convocados 2 dias de vacinação nacional. Qual que é a ideia? Era justamente vacinar o máximo possível de crianças ao mesmo tempo para inibir, para diminuir a circulação do vírus. E isso deu muito certo. O que acontece? Olha aqui, quando você tem 1981, 1982, em 1982 a incidência foi tão baixa que chegou a menos de 0,1 casos por 100 mil habitantes. Ou seja, olha o efeito da vacina, considerando aqui, né, a aplicação dela em massa. Bom, aí quando a gente olha aqui em 1985 e em 86 em particular, teve uma pequena pandemia de polio no Nordeste. Isso aconteceu por quê? Por conta da queda na cobertura vacinal. Então agora a gente vai olhar para esse eixo aqui em azul, que vem o percentual da cobertura vacinal. Lembrando, né, que 100% equivaleria a vacinar todos os brasileiros. Bom, então quando a gente olha aqui essa linha em azul, vem justamente, né, 100% seria aqui na horizontal. Quando a gente olha, entre 84 até 86, a gente tem uma queda da cobertura vacinal aproximadamente 80%. E isso, mesmo com uma vacina de elevada eficácia, ou seja, da ordem de 95% a 99% de eficácia, a gente observou um aumento do número de casos. Então, para isso, teve que se fazer mais uma vez, reforçar a campanha e aumentar ao máximo, maximizar a cobertura vacinal. O que aconteceu nos outros anos. Quando a gente olha aqui ao longo dos anos 90, a cobertura vacinal ali ficou girando em torno do valor próximo a 100%. E o que a gente teve como belíssimo resultado? Em 1994, a poliomielite foi erradicada das Américas. Então, gente,
aqui fica um exemplo, então, justamente para vocês todos refletirem, para que todos nós, na verdade, façamos essa reflexão de que só a eficácia não é suficiente para dizer se uma vacina é boa ou não. É necessário, sim, uma elevada cobertura vacinal. Tá aqui um excelente exemplo para mostrar pra gente, um exemplo de sucesso, que foi a erradicação da poliomielite no Brasil. Então, gente, se vocês gostaram desse vídeo, curta, comente, compartilha, salva para ver depois, faça bafafá, leve a informação certa para que as pessoas possam tomar decisões bem embasadas e principalmente baseadas em ciência. Então, gente, fiquem atentos ao próximo vídeo, vocês todos se cuidem e até a próxima. Um beijo!